O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E a sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Caríssimos irmãos e irmãs, o tema do Evangelho de hoje é sobre o início da pregação de Jesus. Jesus, ele começou a sua pregação anunciando o reino de Deus e convidando todas as pessoas à conversão. O texto de hoje, ele começa dizendo que após a prisão de João Batista, Jesus, ele foi para a Galileia. Jesus entrou em Cafarnaum e ali ficou por um tempo. Para contextualizarmos este evangelho, Jesus, ao ir para Cafarnaum e ficar lá por um tempo, temos que aqui conhecer o que significa a cidade de Cafarnaum. Segundo a história bíblica, Cafarnaum é a terra dos pagãos. Homens e mulheres que ali viviam e que também realizavam seu comércio, não queriam nada com as coisas de Deus. Não eram pessoas tementes a Deus. Por isso que Jesus escolheu ir a Cafarnaum, terra de pagãos. Quando Jesus ele chega à terra de Cafarnaum, a profecia de Isaías, ela se concretizou, como é narrado aqui no Evangelho, que diz assim: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Jesus, ao entrar e chegar em Cafarnaum, a profecia de Isaías se concretizou. Aquele povo que estava afastado de Deus, vivendo na escuridão do pecado, para eles Jesus profetizou: o povo que jazia nas trevas agora viu a luz. E esta luz aqui é o próprio Jesus, que onde ele chega e onde ele encontra lugar para entrar, ele leva a sua luz, ele nos mostra a verdade. E o
que Jesus ele está querendo dizer através do profeta Isaías para os dias de hoje? Para nós cristãos, nós podemos dizer que o profeta Isaías também profetizou a nosso respeito. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Quantas e quantas vezes eu e você vivemos nas trevas do erro, da ignorância, do pecado. E quando nós encontramos a luz do Cristo, esta luz vai nos mostrando qual é a direção que devemos tomar, qual é o caminho que devemos caminhar. Se Jesus é a luz, ele veio para tirar o pecado, tirar a maldade que tem ferido e machucado os seres humanos. Jesus, ele continua no texto de hoje. Ele começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este foi o conteúdo da pregação de Jesus em Cafarnaum. Ele convida o povo que estava no paganismo a aceitar o seu reino. Mas o que é o reino de Deus na fala de Jesus? É Ele mesmo. Mas como que esse reino de Deus, ele quer acontecer no nosso coração? Em primeiro lugar, através do encontro pessoal com Jesus. E é a partir deste encontro que nós experimentamos o reino de Deus em nós. Porque às vezes o que está instalado na nossa vida é o reino deste mundo. E o reino deste mundo é o quê? É o reino da injustiça, é o reino da maldade, é o reino do pecado. Este é o reino deste mundo. Agora, o reino de Deus, que foi trazido e instaurado pelo Cristo, ele é o reino do amor. É Deus que se revela como esse Deus de amor que vem ao encontro do ser humano. É por isso que nós precisamos entrar e participar do reino de Deus e experimentar tudo aquilo que o reino de Deus pode nos dar. E olha que Jesus ele explicou como que esse reino dos céus ele está agindo no nosso meio. Jesus ele andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A pergunta que nós poderíamos fazer: como que esse reino de Deus ele acontece hoje? Como que eu posso ver o reino de Deus acontecendo na minha vida? É como Jesus aqui, ele fez na Galileia. Curou as enfermidades, curou doenças, libertou endemoniados, transformou a vida de tantas pessoas. Quando tudo isso começar a acontecer na minha vida, eu posso dizer: o reino de Deus está se manifestando. O reino de Deus está chegando até a minha vida. É por isso que o convite de Jesus hoje é: entrai no reino dos céus, entrai no reino de Deus. E esse reino ele só pode existir se nós mudarmos de vida. Não podemos ver o reino de Deus se não acontecer conversão, se não acontecer mudança de vida. Nós estamos aí nos inícios desse novo ano. Qual que é o convite da igreja para nós? Qual que é o convite do Cristo para nós? É um convite de conversão. É preciso mudar de vida. Nós precisamos mudar alguns hábitos errados, que às vezes a gente continua cultivando na vida. Vícios de pecado, certas maldades, certas injustiças. É o egoísmo que às vezes tem reinado. É o orgulho, é a soberba. Tudo isso não faz parte do reino de Deus e a gente precisa banir isso da nossa vida e assumir esse reino de Deus, que é este reino da esperança. E o Evangelho continua dizendo: muitos doentes que sofriam de diversas enfermidades e tormentos eram levados para Jesus e Jesus os curava. Se Jesus curou naquele tempo, Ele pode também
nos curar nos dias de hoje. Qual que é hoje a doença e o sofrimento que você tem enfrentado? Coloque isso para Jesus. Se Jesus curou lá na Galiléia, em Cafarnaum, Jesus pode nos curar também no dia de hoje. Apresenta a sua doença para Ele e diga para Jesus: Senhor, cura-me desta enfermidade, que eu possa ver o seu reino acontecendo na minha vida, que aquilo que é tribulação que eu estou passando, que o reino de Deus venha me mostrar a luz, o caminho. Saindo do Evangelho, e eu quero aqui explicar a primeira leitura brevemente. Na primeira carta de São João, ele começa dizendo assim: Caríssimos, qualquer coisa que pedimos e recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Nós precisamos acreditar mais naquilo que a gente pede para Deus. Às vezes a gente duvida. Quando você for fazer uma oração e você fizer um pedido para Deus, peça com convicção, peça com certeza. Não fica duvidando e se perguntando: mas será que aquilo que eu estou pedindo para Deus, Ele pode me dar? Pode sim. Se Ele mesmo prometeu: pedi e recebereis, procurar e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, é porque Ele é justo, Ele é fiel. Ele pode dar aquilo que você precisa e pede para Ele, mas tem uma condição, e é isso que São João está dizendo na primeira carta: aqueles que guardam seus mandamentos e fazem o que é do seu agrado. Agora, uma pessoa que não faz aquilo que agrada a Deus, tudo que ela pedir para Deus vai ser para o seu bel prazer, não vai ser para fazer a vontade de Deus. A gente tem que até pensar nisso, que aquilo que a gente pedir a Deus, temos que pensar: será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou andando nos mandamentos do Senhor? E para concluir essa reflexão, São João diz assim: Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Deus. Aqui São João está falando sobre um dom que a gente tem que pedir sempre: discernimento. E eu quero dar um conselho para você. Antes de você fazer qualquer escolha na vida, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, primeiro vai escutar o que Deus quer para você. Segundo, peça a Ele discernimento, porque esse dom do Espírito Santo vai nos ajudar a olhar o que é certo e o que é errado e ir pelo caminho certo, que é fazer a vontade de Deus. Fecha teus olhos agora e peça ao Espírito Santo o dom do discernimento. O que você precisa resolver hoje e nesta semana? Peça o discernimento para Deus. Diga para o Senhor: Senhor, que direção eu tenho que tomar? Ilumina minha mente, que eu possa ver qual é a Tua vontade, que eu não erre nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Revela o Teu reino para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.